Salve Maria a todos. Nós estamos aqui para mais uma videoaula a respeito do Sínodo para a Família. Tá? Como foi pedido, que todos os católicos discutissem o assunto, nós estamos atendendo ao pedido do Papa, e estamos falando sobre esse assunto, estudando várias coisas, etc. Então, essa é a nossa quarta videoaula. Hoje, o Alberto vai explorar principalmente esse livro aqui, que é o Léxico de Temas Discutidos sobre Família e do Conselho Pontifício para a Família. Tá? Esse livro ele foi editado há apenas 10 anos. E como vocês vão ver, ele tem uma série de orientações radicalmente diferente do que a gente está vendo agora. Então, é uma coisa marcante, como em apenas 10 anos, parece que o tema da família virou de cabeça para baixo. Então, é sobre isso que o Alberto vai falar hoje e vamos começar rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aos filhos cristãos, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, nós, então, nessa videoaula, dando prosseguimento, como a Lúcia disse, né, já é a nossa quarta videoaula a respeito desse assunto. E só para relembrar aqui nossos amigos e leitores, nas aulas anteriores nós fizemos primeiro uma análise a respeito do documento que saiu do Sínodo e mostramos como muito além daqueles pontos, foram acho que 3 parágrafos, Lúcia, né, que acabaram sendo rejeitados, né? No documento final. No documento final, não lembro o número deles, 40 e pouco lá, não sei qual era o bicho lá que eles jogaram fora lá do número, mas independente disso, o documento em si é um desastre, né? Aqueles 3 pontos, vamos dizer, eram piores que tudo, mas o resto nós mostramos como o documento, infelizmente, era um documento bastante equivocado sob o ponto de vista doutrinário, o que é evidente tem sido muito debatido, mas também do ponto de vista concreto, da análise da situação concreta da igreja hoje. E depois de uma videoaula posterior, nós fizemos uma comparação entre o documento do Sínodo e a Casta Connubii, que sem dúvida é um documento, vamos chamar da atualidade, né? Foi feito por Pio XI, pelo Papa Pio XI, e mostrando como o que estava no documento, na Casta Connubii, na encíclica, era o contrário daquilo que estava no Sínodo. Então mostrava uma mudança de orientação, uma mudança doutrinária, uma mudança de conselhos pastorais. É claro que a gente tem que se basear nos documentos do Papa e nos documentos da Igreja, porque a nossa opinião interessa bem pouco, para não dizer que não interessa nada, né? Nós não estamos aqui para exprimir o pensamento da Montfort, nem o nosso próprio pensamento, mas estamos aqui para repetir aquilo que a Igreja sempre ensinou. E todas essas aulas são baseadas assim. Agora, alguém poderia argumentar, apesar de ser recente, né, o documento A Casta Connubii, mas que ela representaria uma linha da Igreja que alterou, que já foi modificada e que não mais é seguida, né? Afinal de contas, Pio XI, né, é anterior ao Concílio Vaticano II, né? E que depois do Concílio Vaticano II... A igreja foi refundada, né? Exatamente, né? Foi refundada. É o novo Concílio de Jerusalém. Né? Então, teria mudado, olha, não é mais isso, aconteceu lá a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a globalização, todas essas tolices que são apresentadas aí como se depois disso o homem mudou, o homem não é mais homem. Mas, enfim, não tem mais o ser humano, né? Mas enfim, então nós
quisemos aqui nessa videoaula trazer então um documento mais recente da igreja, como disse a Lúcia, que é um livro grande, enorme. Eu já falei dele em outras videoaulas, mas aqui, como o tema exige, nós trouxemos esse documento aqui, que é um estudo feito pela Comissão Pontifícia do Conselho para a Família, e que tem aqui, acho que são uns 30, 40 autores dos mais renomados que tratam desse assunto sobre a família. E nós vamos ver como, dentro da limitação e do nosso tempo razoável para uma videoaula, nós vamos ver como este livro, vamos chamar esse documento, ele está contrário ao que foi ensinado no Sínodo. Eu estou muito longe de dizer de recomendar esse livro aqui sem restrições, né? Preciso ressaltar, já que nós estamos falando dele, o próprio documento, o próprio livro, muitos dos autores, eles são influenciados por uma filosofia e por uma mentalidade moderna. Um livro desse tamanho aqui, né? Não tem uma citação da Casta Conubis, por exemplo, né? A grande maioria das citações, elas são muito recentes, né? Se procura a todo instante adaptar aquilo que a igreja sempre ensinou a uma filosofia moderna. Então não é propriamente um livro de apologética, né? Ele faz muitas críticas, claro, no texto há muitas críticas à filosofia moderna, mas sempre que possível se procura um certo acordo, né? Dou só um exemplo. Há artigos em que se diz que, de fato, hoje existe uma consciência melhor sobre a importância do casamento. Isso é negar a realidade mais evidente, né? Isso é uma coisa que hoje em dia as pessoas não têm noção da importância do matrimônio, tá? Então, depois o próprio livro tem vários autores que têm muito uma mentalidade personalista, né? Que é uma teoria bastante, para dizer no mínimo, discutível e que com vários erros. Então, não quero dizer que o livro, olha, esse livro é maravilhoso, não tem problema nenhum. Aliás, a própria diversidade de autores implica que vão existir diversidade de opiniões. Mas o livro foi feito exatamente para mostrar isso, falar, olha, não é só também esse erro que existe muito hoje em dia nas autoridades eclesiásticas, de dizer, olha, não somos nós que estamos dizendo, não pense que nós estamos nos fechando só na Igreja Católica, e ao invés os bispos ensinarem com a autoridade que foi conferida por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, feita essa ressalva, nós podemos passar a essa comparação. Na videoaula que nós fizemos sobre a Casta Conubis, nós fomos pegando trechos do texto do Sínodo e comparando com trechos do texto da Casta Conubis para mostrar essa divergência. Para não ficar uma coisa mais monótona ainda, né? O que nós pensamos em fazer dessa vez? Eu coloquei 4 pontos principais que são do Sínodo, vamos dizer assim, uma espécie de resumo para leigo, né, do Sínodo, como é que as pessoas hoje estão vendo a orientação do Sínodo e cuja leitura atenta do texto do Sínodo leva a essa divisão que eu vou comentar. E aí eu vou pegar cada um desses pontos e mostrar como eles estão encontrados com esse contexto aqui do léxico. O léxico, ele é feito por palavras, né, por temas, melhor dizendo, né? Então tem vários temas: aborto, reprodução assistida, etc, etc. E tem temas da família, são mais ou menos uns 10, 12 temas relacionados à família. Nós vamos ver aqui família tradicional, família monoparental, família e privatização, família e mudanças sociais. Então tem uma série de textos, de temas a respeito da família. Então, para cada um desses pontos agora que eu vou falar do Sínodo, a gente vai contrapor um texto do léxico, que, como frisou bem a Lúcia, é um texto de apenas 10 anos atrás.
Nós não estamos falando de um texto medieval, igreja antiga, os tradicionalistas, não é nada disso. É um pouco que nós estamos usando aqui um argumento, como se fala em filosofia, um argumento ad hominem, né? É um argumento usando a autoridade que eles mesmos eles aceitam. Tudo isso foi coordenado pelo Papa João Paulo II, que agora é São João Paulo II, né? E que acabou de ser canonizado pelo Papa Francisco, o que traz mais ainda autoridade para esse texto. Bom, nós dividimos então em 4 temas principais o sínodo. O primeiro deles, que o que o sínodo vai procurar, o texto do sínodo vai procurar dizer o seguinte, que é necessário adaptar o matrimônio à situação atual da sociedade e à cultura da nossa sociedade. Então, o que eles mais ou menos insinuam? A sociedade mudou. O matrimônio é algo que está dentro da sociedade. Portanto, o matrimônio precisa mudar também. Nós precisamos, para poder fazer a nossa ação pastoral, não podemos nos fechar em nós mesmos, não podemos deixar de analisar a realidade e temos que ir buscar como resolver esses problemas concretos que tem o matrimônio. Pode até ser que as pessoas estão vivendo numa situação irregular, mas seria nos fechar em nós mesmos, deixar de procurar essas pessoas. Então, tem lá os exemplos da Samaritana. Eu não lembro se o exemplo da Samaritana está no sínodo, né? Mas talvez não, né? Porque meio perigoso. Meio perigoso falar nisso, né? Esse daí que tivesse 5 e esse daí não é teu marido. Já é uma complicado. Coisa que já... Mas, enfim, deve-se procurar as pessoas. De que forma, então, eles dizem isso? Procurando uma solução para a situação das pessoas. O sínodo não fala em conversão. Olha, precisa pegar quem está num matrimônio irregular, fazer a pessoa entender que está errado, se converter e abandonar o outro cônjuge. De maneira nenhuma. Mas precisa ser procurado uma solução para aquela situação concreta. Então, o primeiro ponto é esse, adaptar o matrimônio à situação atual da sociedade. O segundo é uma noção de conceito subjetivo de família, né? O próprio sínodo algumas vezes utiliza a expressão famílias, como se existissem vários tipos de família. Então, o conceito não seria um conceito natural, ele não decorreria, a família não seria uma decorrência da própria natureza humana, mas sim uma combinação. Essa combinação iria mudando com o passar do tempo, né? Bem, como terceiro ponto dessa divisão que eu estou colocando, desse esquema que eu estou colocando em relação ao sínodo, o terceiro ponto é que a questão da família, essa situação da família, qual é o fundamento que ela tem? O fundamento são questões econômicas. A situação está difícil, há problemas em relação à família, por quê? Por causa da globalização, porque as pessoas não têm dinheiro para casar, porque elas podem perder o emprego. Então, toda a problemática não seria uma questão moral, mas no fundo ela seria uma questão econômica. Então, o que precisaria se procurar é resolver a questão econômica para resolver a questão da família. Então, não se trataria de ensinar o catecismo, de ensinar a doutrina católica, de despertar nas pessoas a vontade de praticar o bem, de falar do inferno, né? Porque se a pessoa está nessa situação, numa situação de desobediência à lei de Deus, ela morre e vai para o inferno? Não, de maneira nenhuma. O que teria que se ver é a situação econômica. Se a gente der o salário mínimo justo e digno para todo mundo, o problema da família praticamente estaria resolvido. E aí vem por último, né? Portanto, se a situação moral, se a família não é uma questão objetiva, se o fundo é uma questão econômica, então, como mudou as condições econômicas, como mudou a situação cultural, portanto também a moral pode mudar. Nós não estaremos mudando a moral, né? A moral no sentido de a lei moral, mas nós estaremos adaptando essa lei a uma situação concreta, claro, isso segundo o sínodo, que no fundo é o contrário do que defende a lei moral, mas enfim, é dessa forma que ele expõe. Então eu vou pegar cada um agora desses temas aqui, dessa divisão que eu fiz em relação ao sínodo e vou mostrar como o léxico ele combate tudo isso.
Para a gente também deixar claro que esses problemas existem, a Lúcia vai fazendo aqui alguns comentários a respeito de cada um desses tópicos aqui, da situação atual, como foi um desastre essa publicação desse texto sinodal, porque levou já as pessoas a mudarem o pensamento. Então, aquilo que deveria ser em tese somente um estudo, já está sendo uma justificativa para uma série de coisas erradas que estão sendo feitas. Tá? Então, vamos começar, de fato, o primeiro ponto, né? O que se vai dizer que é necessário adaptar o matrimônio à situação atual da sociedade e a cultura. Contra esse ponto específico, eu peguei o texto aqui, que é chamado Família Cristã e Mudança Cultural, que é do Monsignor Fisichella, né? O Monsignor Fisichella é conhecido entre os católicos, né? Está muito, muito, muito e muito longe de ser alguém que a gente pudesse encaixar na designação de tradicionalista. Não, né? muito nenhum. Pelo contrário. Ele foi o reitor da Universidade Lateranense e presidiu o Instituto João Paulo II para a Família. Nessa época. Depois disso, ele foi presidente do Conselho Pontifício Pró-Vida e foi expulso desse conselho pelos seus membros, que são cientistas e leigos importantes na sociedade do mundo inteiro, que são convidados para fazer parte desse conselho. Esse conselho tem uma ação pró-vida muito séria e, por defesas que o Monsignor Fisichella fez de aborto, do aborto, ele acabou sendo pedida para Bento XVI a saída dele. E Bento XVI, então, teve que promover ele para promover para remover, e foi criado para ele o Conselho para a Nova Evangelização. Primeiro ele foi criado, primeiro ele foi nomeado, depois o conselho foi criado. Porque era impossível a permanência dele no Conselho Pontifício Pró-Vida. Bom, então o Monsignor Fisichella começa citando aqui no artigo dele, né? Vamos chamar assim de artigo, assim fica mais fácil cada um desses textos. Ele começa citando João Paulo II, a encíclica Familiares Consórcio. Ele dá o número 4 dizendo isso, que o próprio Papa ele insiste em que deve-se ensinar aquilo que é verdadeiro, mas ele deve se procurar, ensinar para as pessoas daquele tempo, enfrentando as dificuldades. Isso é óbvio, né? Ninguém vai querer usar os mesmos métodos que São Pedro utilizava, né? É claro que de lá para cá se explicou muita coisa e tudo isso pode ser utilizado. Nós mesmos estamos utilizando aqui o meio que é a internet, né? Quem costuma utilizar os meios antigos são os carismáticos, né? Que querem falar em línguas como São Pedro falava, né? Só que, enfim, é um pouco diferente de São Pedro, que São Pedro falava na língua dele e todo mundo entendia na sua. Os carismáticos, eles falam na língua deles e ninguém entende nada. Mas, enfim, é só um parênteses aqui. Mas é claro que na hora de fazer apostolado, a gente precisa utilizar os meios e verificar os problemas concretamente que existem, né? Vai depender muito da situação do tempo e dos defeitos, dos problemas que existem no tempo. Mas aí o Monsignor Fisichella vai então explicar em que consiste isso. Eu vou ler alguns trechos aqui para não se dizer que é a minha opinião, né? Então, o Monsignor Fisichella vai começar dizendo aqui o que seria então conciliar essa fé com com a ciência, né? Em que sentido pode existir um verdadeiro progresso conciliado com a fé? E o que ele vai dizer é o seguinte, que não existe progresso se há uma oposição à fé. Veja só o que ele diz. Uma forma generalizada de pensar tende a criar uma espécie de conflito entre a instância da fé
e a condição para o progresso. Então, é um equívoco pensar que para haver progresso, isso tem que contradizer a fé. Mentalidade tremendamente comum agora, hoje em dia, né? A coisa mais comum falar, a igreja, graças a Deus, a igreja está progredindo e está abandonando aqueles princípios arcaicos. Ou seja, entre a fé e o progresso haveria uma contradição. Então, Monsenhor Fisichella, volto a insistir que não é nenhum tradicionalista, condena isso. É oportuno esclarecer que desde o início de uma mudança, para que uma mudança cultural seja eficaz, não comporta em si mesmo assumir modelos construídos ideologicamente com uma intenção de se opor à fé. Portanto, toda essa mentalidade moderna contra o casamento, ela se opõe à fé, portanto, ela não pode ser considerada progresso. Portanto, não se pode usá-la como justificativa para o apostolado da Igreja Católica, porque ela está contra a fé. Se assim fora, implicaria o fim do progresso cultural, como ele sempre foi pensado. Ou seja, aqueles que estão ajudando a difundir a ideia de que a igreja deve se adaptar a essa nova mentalidade moderna, eles estão destruindo o progresso, estão destruindo a cultura. De fato, continua o Monsenhor Fisichella, toda cultura, quando responde às determinações que a constituem como tal, está por definição dinamicamente aberta para desenvolver um modelo que leve em si e não certamente para destruí-lo. Então o Monsenhor Fisichella vai dizer, se houver um progresso, não pode haver uma destruição do passado. É claro, é evidente, não há um progresso a gente destruir o passado. Ninguém fala que quando pôs uma casa, destruiu toda uma casa e construiu outra, houve um progresso na construção. Foi destruída e se construiu outra casa. Para haver um progresso é necessário se construir sobre o que já existe. Ora, o que está havendo é uma mudança na linha. Está querendo se adaptar à fé católica e destruí-la para que se possa atender algumas pessoas que não estão nem um pouco interessadas na igreja, atender essas pessoas para justificar a gozação de vida que elas têm. Então, o primeiro ponto que vai contrário ao sínodo é esse: a adaptação que é feita entre o apostolado que se deve fazer, o trabalho que a igreja deve fazer, não pode implicar em uma negação da fé, não pode haver uma mudança da fé. E, portanto, sem verdades fundamentais, não há como propor um progresso para a humanidade. Então, continua ele, Monsenhor Fisichella. Uma cuidadosa análise dos projetos evidencia uma mudança dos projetos em relação à família. É disso que ele está falando. Uma mudança de maneira patente do fundamento dos mesmos. Existe uma concepção relativista e profundamente contraditória da natureza, da vida e da pessoa. De fato, uma visão destrutiva de identidade pessoal e social. De fato, a incapacidade de apresentar uma verdade que seja universal impede propor um modelo que seja determinante para o progresso de toda a humanidade. Então, os padres sinodais, se disserem que não há uma verdade em relação objetiva e não relativista, ou seja, uma moral que vai mudando de acordo com o tempo, eles de fato estarão impedindo o progresso da humanidade. É mentira que o sínodo, se mantiver esse texto que tem, fará um progresso. Na verdade, ele estará propondo uma destruição da sociedade, que é o que nós estamos vendo hoje. Se a gente for ver, essa é uma coisa muito interessante, um texto que saiu recentemente, que se comenta, não foi suficientemente comentado, pelo menos no Brasil, a tentativa de explicação de um monge calmaldulense italiano, uma tentativa de mudança radical da doutrina católica. Quer dizer, então, esse é digamos assim, o oposto do que está dizendo o Monsenhor Fisichella.
Então, não dá para conciliar a situação da família, digamos assim, com a doutrina católica. O sínodo está tentando um arranjo. Esse monge vai radicalizar, ele vai mudar a doutrina católica. É impressionante a torcida a torção que ele faz na doutrina católica é tão absurda que dá vontade de rir. Que ele diz? Então, o capítulo lá de São Mateus que fala da indissolubilidade do casamento, né? Nosso Senhor é claríssimo, ele vai dizer que no princípio não houve divórcio, quer dizer, no princípio o casamento era indissolúvel e que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração dos homens, tá? Mas fica evidente que Cristo vai revogar o divórcio. Esse monge vai dizer que é o contrário, que Nosso Senhor está falando de duas leis diferentes. Então, uma lei é a dos 10 mandamentos e a lei inicial que Deus colocou na humanidade, e essa é perfeita. Então, essa é para os perfeitos. Então, esses 10 mandamentos, eles vão propor coisas que são muito difíceis de se observar. Então, não há uma possibilidade para todo mundo de observar esses mandamentos. Por exemplo, aqueles duros de coração, tá? Para aqueles duros de coração que Moisés conhecia, ele deu uma alternativa. Então, ele permitiu o divórcio para essa gente. Então, deve haver, segundo esse monge, o que Nosso Senhor estava propondo era o seguinte: eu volto a propor os 10 mandamentos, tá? Então, para os que podem, eles voltam enfim, esse ideal que Deus fez de família é interessante. Mas para aqueles que tenham coração duro, continua valendo o divórcio e a lei de Moisés. É uma teoria interessante. O Marcola lá do PCC ia gostar, né? Porque ele também podia aplicar o não roubar, né? Ele ia dizer, não, olha, o não roubar é para a sociedade em geral. Mas, infelizmente, alguns não aguentam, como é o meu caso, então eu fiz uma associação criminosa aqui e o monge dizer, é verdade, né? Pode ser. Por que só para o matrimônio? Por que só para o 6º mandamento valeria essa regra, né? Devia valer para todos os outros mandamentos, né? A turma aí da Lava Jato também ia gostar dessa teoria. Dessa né? variante, né? Alguns não mentem, mas a gente não dá, né? O ideal de não mentir é para todo mundo, é muito bom, mas para nós não deu, não roubar, etc. Quer dizer, estava destruída a sociedade. Não, está completamente destruída. A teoria do monge destruiria a sociedade aí, né? Isso foi comentado, né? Quer dizer, então, essa é uma interpretação que ele está dando. 2000 anos de igreja disseram o contrário. Ninguém disse isso. Quer dizer, mas eles não se incomodam. Tudo é possível desde que você propõe uma solução para o caso concreto. Isso, ou seja, adaptar a igreja. Adaptar a igreja e permitir que o erro da sociedade seja respaldado pela doutrina católica. O Monsenhor Fisichella, então, vai dizer o que provocou a mudança. Por quê? Muita gente diz, não, é necessário mudar a doutrina porque mudou a realidade. No fundo, o pensamento é esse, olha, as pessoas mudaram, estão separadas, etc. Então, precisamos dar um jeito de encaixar a doutrina, por exemplo, como faz esse monge inventando esse tipo de coisa, né? Então, vai dizer o Monsenhor Fisichella, olha só, a pretensão de domínio do homem sobre a natureza, que não respeita as leis próprias do processo natural, levou a uma modificação dos costumes, cujas consequências sobre todo o campo de experimentação são verificadas imediatamente. Ou seja, foi o homem que se imaginou que ele não precisaria mais obedecer a nenhuma lei natural, portanto, o homem que se fez Deus, propriamente o antropoteísmo, né, a gnose que a gente tanto fala, é que vai provocar uma mudança nos costumes. Então foi uma mudança de visão do mundo, uma mudança de doutrina que leva à mudança dos costumes. Se o homem domina toda a natureza, e se o homem pode mexer sobre qualquer coisa da natureza, se para ele não se aplica nenhuma lei,
por que ele vai ter que obedecer também à lei de Moisés, a lei do casamento, as leis colocadas pela igreja? Então, na base de tudo está um erro doutrinário, não é a mudança do costume. Antes da mudança do costume, veio um erro de doutrina, que agora, por causa de toda a decadência moral, está querendo se mudar a doutrina a respeito de um ponto específico. Então, e a conclusão do cardeal, do cardeal não, já promovi o Fisichella, ele é bispo, né? Ele não foi ele ainda cardeal. Não foi cardeal. Aliás, estou citando ele, mas graças a Deus que ele não ficou cardeal. Mas ele vai dizer então uma coisa aqui que nós já vamos, que está relacionada com a questão econômica, inclusive. Ele vai dizer qual é a origem dessa mudança. Então ele diz: devemos também recordar a causa que deriva da economia de mercado. Então agora ele vai dizer, opa, olha, tem de fato uma causa econômica que fez essa mudança de pensamento. O sínodo vai dizer que as pessoas não podem morar juntas, o fisco cobra muito imposto, o casamento é caro, esse tipo de coisa. Então, o que vai dizer o Dom Fisichella? Então ele diz: aproveitando um crescimento do bem-estar, então melhorou a vida das pessoas, se há imposto um estilo de vida cujo o corpo é o único objeto de atração. Então, o fato do mundo ter ficado mais rico acabou criando um estilo de vida em que as pessoas só se interessam com o próprio corpo. O único motivo de atração delas é o próprio corpo. Quer dizer, então, se mostrar bonito, academia, comprar cosmético, todas essas tolices hoje em dia que existe como uma academia lá que tem uma vitrine, todo mundo que passa na rua vê o pessoal correndo lá em cima da esteira, corre e não sai do mesmo lugar. É o progresso do mundo moderno. A academia representa bem o progresso do mundo moderno. Corre e nunca sai do mesmo lugar. Precisou chegar no nosso século, imbecil, idiota, para as pessoas pagarem por uma coisa dessa. Mas enfim, não é o tema, que depois eu faço uma videoaula sobre as academias. Bom, mas, então, qual é a tese do cardeal, eu quero promover ele de todo jeito, do Fisichella? Qual vai ser a tese? Que se essa mentalidade contra a família for implantada, não se terá um progresso. O que ocorrerá na realidade será uma destruição da sociedade. Aliás, falando em destruição da sociedade, saiu na semana passada um artigo excelente do cardeal de Bolonha, cardeal Caffarra, a respeito de todas essas questões do sínodo. Tá? Ele está falando principalmente da questão do casamento gay. E ele diz que nas últimas leis que foram aprovadas a respeito do casamento gay, ele se disse que a Europa estava acabando. Então, chegamos ao fim. E ele tem todo um raciocínio a respeito, muito, muito bom, muito interessante, vale muito a pena ler. Mas ele conclui dizendo que em toda a história tem duas instituições, duas sociedades que se mantiveram vivas e bem de saúde por milênios. Foram o judaísmo e a Igreja Católica, exatamente porque condenavam o homossexualismo. Quando existe a glorificação, diz ele, né, ele fala não a prática, não só a prática do homossexualismo, mas quando existe a glorificação do homossexualismo, é o fim da sociedade. E infelizmente, para isso que está tendendo a todas as pressões que estão sendo feitas em cima do sínodo, para aceitar esse tipo de coisa, que é a assinatura da morte da sociedade moderna. Ou seja, então, aqueles que imaginam, né, que com a igreja se abrindo, né, são todas palavras chavões, mas a igreja se abrindo aos divorciados, etc., vai haver uma paz, uma calma, né, e essas pessoas vão poder ir na igreja, ser bem recebidas. O que vai acontecer é a destruição da sociedade moderna. Ou,
melhor até dizendo a completa destruição, né? Porque hoje em dia, evidentemente, a família está numa situação arrasada e a sociedade está numa situação muito de tragédia. De tragédia e muito Tragédia difícil. social. Bom, então nós aqui concluímos essa primeira parte, né, que seria a necessário adaptar a ideia do sínodo, que é necessário adaptar a doutrina à cultura atual da sociedade. Então nós vimos que isso seria não só a destruição dos princípios católicos, como a destruição da própria sociedade. Passamos para o segundo, que é o conceito subjetivo de família. Hoje em dia se nega que a família corresponda a uma associação que está de acordo com a natureza humana. O que aconteceria é que simplesmente é uma combinação. Então a sociedade, a família é de um jeito e depois ela poderia ser de qualquer outro jeito. O mundo ocidental é um homem e uma mulher. Em qualquer outro lugar pode ser 2 homens, 2 mulheres, pode ter filho, pode não ter filho. É simplesmente uma combinação, quase como se são empresas, né? As empresas, pode ser uma companhia limitada, pode ser uma sociedade anônima, pode ser uma sociedade uniprofissional. É só uma combinação. A família seria uma coisa mais ou menos assim, não seria algo objetivo, ela não teria uma natureza objetiva, né? Para isso, eu utilizei aqui dois artigos. O primeiro é de Jean-Marie Meyer, acho que não é parente de Dom Maier, infelizmente. É um francês e ele é da Universidade de Sorbonne, né? E o segundo é um artigo chamado Família Tradicional, de Sérgio Berlardinelli. Bom, o Maier, então, ele vai começar dizendo que se perdeu esse conceito de família na Europa. É interessante ele dizer na Europa, porque é exatamente onde o cardeal Casper tem o grosso das forças dele para tentar fazer essa mudança na doutrina católica, né? Todo mundo lembra do caso dos africanos, que acabaram derrubando a força do cardeal Casper. Né? Então, a Grécia não consegue enfrentar a Alemanha, mas os africanos, eles, na doutrina católica, deram uma sova lá na igreja alemã. Na igreja alemã, né? Então, ele diz, o Maier, na Europa Ocidental, a moda atual acredita que não há família no singular, senão famílias. Existe até um subtítulo no sínodo que fala em famílias. O sínodo não diz explicitamente que há famílias, tipos de famílias diferentes. Mas se a gente pega o texto e lê, a impressão que a gente sai é essa, né? Existe a família homem e mulher e filhos. Existe a família 2 homens. Existe a família, como eu disse, 2 mulheres. Existe a família provisória. Existe a família definitiva. São tipos de famílias que existem. A famosa família monoparental, que é a família da pessoa abandonada, né? A família do cônjuge abandonado, que se apresenta como uma coisa estável, que deve ser aceitada. Ao contrário, se deve lamentar exatamente essa situação causada pelo divórcio, é apresentada como um tipo de família. Não, é uma destruição da família, é uma ruína da família isso aí. E ele continua, o Maier. Dentro dessa perspectiva, haveria, em resumo, diferentes modelos da chamada vida familiar. Modelos que só teriam valor em sentido em um contexto social determinado, sem que podemos nunca alcançar uma verdadeira universalidade que esclareça os laços familiares. Mas aqui é um sínodo. Essa é a crítica que ele está fazendo aqui desse subjetivismo e que não existe na natureza humana o conceito objetivo relacionado ao conceito objetivo de família. Está aqui o sínodo, que prega lá que nós precisamos prestar atenção e a riqueza, a diversidade e contribuir, receber bem essas pessoas. E nós nunca podemos dizer para eles, se estão errados, e se vocês não devem fazer, uma coisa que no sínodo não existe essa possibilidade. Por quê? Porque são conceitos de famílias diferentes. O que nós precisamos procurar é simplesmente ver se as pessoas estão ali de boa vontade.
seria só isso. Você vê como isso daqui está exatamente contrário à posição do sínodo. E de onde surgiu isso? Veja que interessante o pensamento dele, que como eu disse, ele é da Universidade da Sorbonne. Eu não conheço particularmente esse Maier, mas suponho eu que não seja um tradicionalista, e o texto dele está muito diferente de ser um texto do chamado grupo tradicionalista. Mas veja só que interessante, né? Por que ele diz que essa questão da natureza, da onde vem? Então ele diz, paralelamente, a palavra natureza foi dividida em sentidos diferentes. Então ele vai dar um exemplo desses sentidos. O físico faz da natureza o marco dos fenômenos estudados. Então, por físico, a natureza seriam as coisas concretas. Reconhece, por isso mesmo, que falar dela, que ele fala dela, mas nunca estuda ela em si mesma. Então, o físico descreve os fenômenos da natureza, mas ele não vai dizer o que é a natureza. E o físico se limita a ordenar a abundante diversidade dos fenômenos. Então ele deu um exemplo. Olha, o físico acaba não dizendo que é a natureza. Agora, então o físico teria essa forma de ver a natureza. E ele coloca um outro exemplo. O conceito ecológico de natureza, de sua parte, promove às vezes a natureza, eleva, né, ao nível de uma verdade, né, de uma verdadeira deusa. Então todo esse pessoal que fica falando de ecologia acaba insistindo tanto nessa questão ecológica que eleva a natureza ao nível de deusa, de divindade substitutiva por uma técnica. Então, um dos motivos que acaba levando as pessoas a não entenderem o problema da família é essa questão de não entender o que é natureza. Alguns, então ele dá duas situações. Alguns querem olhar só a natureza e concreto, e outro, que nem o físico, e outros, que nem os ecológicos, acabam transformando a natureza numa verdadeira deusa. Tá? E aí ele vai dar a posição aqui correta, mas o que é interessante então mostrar isso. A ideia do que é a natureza, ela desapareceu ou por querer estudar muito o caso concreto, ou por elevar a natureza a alguma coisa que ela não é. A ecologia, né? É claro que pode, hoje em dia, como se abusa de tudo, se abusa também da natureza e se abusa dos bens que Deus deu para nós. Mas a ecologia está muito longe de ser um Deus, né? Não é o homem que está a serviço da natureza, mas a natureza está ao serviço do homem. Mas não para a gente encher a barriga, é para salvação. É para isso que a gente deve usar a natureza. Todas essas coisas que Deus criou para o homem, para a salvação da sua alma. Não para a gente respeitar o lago. Desapareceu agora o mico dourado lá da floresta amazônica. Não tem problema nenhum se desapareceu o mico dourado lá, se ele ficou prateado, vermelho. Isso não tem importância nenhuma. Não tem mais aquele inseto que faz isso, que faz aquilo. Tem gente que chora porque os dinossauros desapareceram. Tudo isso daqui é uma grande tolice. Todas essas coisas, como todos os bens que a gente tem, nós temos que usar de forma adequada para obter os nossos fins. Então, se alguém usa mal o dinheiro, ainda que seja pouco, é mal porque ele não está usando para a salvação da alma dele. Assim também a natureza, as mudanças climáticas, etc. Se fosse para todo mundo, se fosse para ver mudança de clima, todo mundo passar frio, passar muito calor e todo mundo se salvar, que passe muito frio e passe muito calor. Nosso tempo de vida aqui na Terra é muito curto. Deus fez todas essas coisas para o céu. Bom, mas enfim, então, é essa mudança de mentalidade. Bom, agora, interessante também um artigo do Belardinelli a respeito de família tradicional, né? Olha que interessante o que ele vai comentar, então, porque vai se mudar o conceito de família. Então, antigamente era um conceito, hoje em dia é outro. Logo, precisa mudar a forma de fazer apostolado, de fazer pastoral, né? Apostolado eles não gostam. De fazer pastoral em relação
a família, né? Então, ele vai primeiro definir um pouco o conceito, mais que o conceito, menos o conceito, as características da família, né? Então, na família, ele vai dizer que, primeiro, está claramente definido, né, o papel entre masculino e feminino. Claro, na família existe alguém que exerce o papel feminino, óbvio, a mulher, e o papel masculino. E também, então, há essa diferenciação e também a diferenciação entre aqueles que foram procriadores e aqueles que foram procriados, entre os pais e os filhos. Então, a primeira característica da família tem que ter um homem e uma mulher. E para se constituir a família tem que ter pais e filhos. Não quer dizer que família que não teve filhos não seja família, não é isso, obviamente. Mas a família ela é feita para isso. A ideia de uma constituição da família, onde é impossível a geração, não é uma família. Família de homossexual não é família, se usa o termo indevidamente. Seria mais ou menos como se dizer que o PCC é uma companhia para ganhar dinheiro. Eles ganham dinheiro, mas não é uma companhia. O PCC é uma associação criminosa, não tem nada a ver com uma empresa. Até a pessoa fala, às vezes a empresa é uma associação criminosa, se disfarçou de empresa. A família homossexual não é família. Eles talvez estejam querendo se disfarçar para se apresentar diante da sociedade, para justificar que eles esconder que eles colocaram como único fim da vida deles o prazer. Só isso. É só isso. Fica feio dentro da sociedade dizer, não, eu vivo por prazer. Então eles querem dizer que eles são uma família, eles estão lá para ajudar a multa, etc. Tudo mentira. Eles não são família. Duas pessoas também, homem e mulher, que vivem juntos, já combinados por algum tempo, sem querer ter filhos, também isso, são das pessoas que vivem para o prazer. Um está abusando do outro, um está enganando o outro. Não existe ajuda à multa, não existe verdadeiro afeto, não existe nada disso. Eles são comparsas, mais ou menos que nem dois bandidos que estão dispostos a roubar. Eles se unem por algum momento para assaltar o banco, mas cada um não quer o bem do outro, cada um quer o dinheiro. Tanto é que depois a camarilha ela se dissolve na partilha. Eles estão dispostos um a matar o outro para ficar com o dinheiro. Então não vai dizer, olha como eles têm afeto um pelo outro. A polícia chegou dando tiro e eles juntos enfrentaram a polícia. Seria uma tolice. Eles simplesmente têm o dinheiro como objetivo único da vida deles. Assim também esse tipo de casal que não é família. Essa união não tem as finalidades que está aqui da família. Então, a primeira característica seria essa, ter o lado masculino e ter o componente masculino e feminino e ser voltado para a procriação, né? E a segunda característica é que ela tem como finalidade incluir essas pessoas, esses que nasceram, né, na sociedade e fazer a educação deles, né? E aí ele comenta, né? A sociedade em que vivemos parece ter perdido todo interesse pela família. Não há mais interesse pela família. Às vezes se diria que querem debilitar suas funções, relegando-a ao âmbito completamente privado da afetividade e das satisfações íntimas. Deixou de ser família. A finalidade é só deixar duas pessoas juntas que vão se satisfazer. Só isso. Contudo, nunca tem sido tão decisiva como hoje a qualidade das relações familiares para o bem-estar e a felicidade dos indivíduos e da própria sociedade. Então ele vai dizer isso, né? Apesar de se querer colocar a família só no âmbito privado e com uma finalidade de satisfazer os seus membros, hoje em dia existe uma grande necessidade da família. Então, justamente o que a falta que faz a família se vê claramente na situação dos adolescentes, dos jovens, dos jovens adultos,
A gente vê quem trabalha com educação, enfim, quem se acompanha a vida da sociedade, vê claramente que na destruição social que nós vivemos, quem tem a chance de sobreviver são exatamente as pessoas que têm um lastro na família, que tem a família intacta, ou que tem em alguma das partes da família, digamos assim, tem algum apoio naquilo que foi a família, no pai, na mãe. E se vê a terrível situação, por exemplo, da criminalidade, não tem outra. A enorme subida da criminalidade, a causa não é a maioridade penal, que é muito alta, muito baixa, e não é isso que vai resolver. O que vai resolver é a volta da família. É a família que cuida dos seus membros, que educa os seus membros. Sem isso, a sociedade não tem chance. Claro. Bom, então o artigo aqui da família tradicional, do Belardinelli, ele vai entrar num outro aspecto. A partir dessa constatação, né, de que o conceito de família ele seria subjetivo, o que formaria a família? Essa que seria a pergunta. É claro que para os comunistas, como tudo que vem, todas as ações humanas são por causa de interesses econômicos, a família o que seria? Seria um agregado econômico. Então ele vai citar aqui o Anthony Giddens, que é um inglês, é um sociólogo extremamente famoso, conhecido, deu aula nas principais universidades inglesas, está vivo ainda hoje em dia, extremamente conceituado, a tal ponto dele ter sido assessor do Tony Blair, né? Então alguém aí que tá na crista da onda. Então o Giddens vai tratar desses problemas como sociólogo, é claro, vai tratar dos problemas sociais e vai tratar, evidentemente, da questão da família. Ele vai ter uma visão extremamente esquerdista, marxista a respeito da família. O que une a família? O que une a família são as questões econômicas, né? Então, ele vai classificar primeiro o Giddens, a família tradicional. Tudo isso, volto a insistir, está aqui no artigo do Belardinelli, comentando agora o Giddens. Então, ele vai dar a posição do mundo moderno a respeito da família, posição essa que, evidentemente, ele criticou, como a família não sendo simplesmente um ajuntamento natural. Então, o Giddens vai equiparar a família, como eu disse, a uma empresa. Existe uma constituição de empresas lá na junta comercial e também existe união de empresas particulares com finalidades econômicas. Então o Giddens vai fazer a divisão, primeiro, da família tradicional, que viria desde a Idade Média até por volta dos anos 50. 50. Você vê, um tempo bastante curto. Mais de 1000 anos a família agiu de uma forma. Por outro lado, não suficientemente curto, porque na Idade Média, antes disso, não existia família? Continue. Então, enfim, ele vai. Vamos ver, pode continuar. Associação econômica da Idade Média. Evidentemente, eu acho que ele quer atacar a igreja, então vai pôr a Idade Média como símbolo lá da igreja. Da influência, né? Da igreja. Da igreja. Então, eu não vou ler aqui, já li muito, só para não ficar tão chato, mas quem quiser pode ir lá na edição que eu tenho, que é espanhola, é a página 407 do Léxico. Então, o que ele diz? Na Idade Média, como é que se constituía a família? Então, ele diz, é uma unidade econômica. Como é que era essa unidade econômica? Como o homem tinha predomínio sobre a mulher, o homem, então, gerenciava as questões econômicas, gerenciava os bens, vinha tudo para ele, né? E ele, então, a família tinha a finalidade de reprodução, aumentar a mão de obra ali para fazer o trabalho. Então, essa seria a família medieval que iria até a metade dos anos 50. Então, um homem explorando economicamente uma mulher, não precisava ter empregada, punha a mulher lá para trabalhar. E a mais empregada naquele tempo. Continua. Punha lá para trabalhar, etc. E depois punha os filhos. Bom, isso foi até os anos 50.
até meados dos anos 50. É uma visão histórica bastante simplória, né? Simplória, né? Para ser o termo mais adequado. Mas depois, nos anos 50, o que acontece? Acontece que as mulheres também começam a trabalhar. A trabalhar, Isso, né? coitadas. E aí começa a haver, então, uma transição. Porque a sociedade ainda não aceita direito à separação. É uma desonra uma mulher que se separa. Mas já está tudo preparado, por quê? Porque agora, economicamente, a mulher ela tem independência. Né? Então, vai concluir ele, né? O que os defensores dos países ocidentais chamam de família tradicional representa, na realidade, uma fase tardia de transição, de desenvolvimento familiar dos anos 50, no qual o período de porcentagem de mulheres trabalhadoras era grande, mulheres que trabalhavam, especialmente para mas entretanto, especialmente para as mulheres, era difícil se divorciar, porque isso teria uma marca de infâmia. Sem embargo, homens e mulheres naquele momento eram muito mais iguais do que haviam sido antes, tanto de fato como de direito. A família havia deixado de ser uma entidade econômica, aquela medieval, e a ideia de amor romântico com base no matrimônio havia substituído ao do matrimônio como contrato econômico. Então, todo mundo se une por causa do dinheiro. A mãe do Gibbons se juntou com o pai do Gibbons por causa de dinheiro. Isso tem nome, quem faz isso, né? Então o Gibbons devia dizer, mamãe, né, é uma pessoa assim, assim, assado. Ela tinha interesse em dinheiro, né? Então essa é a família desse cretino aqui. Bom, então, se vê como aí a mentalidade aqui, né, é uma questão econômica, que é a questão que está no sínodo. Se a gente for ler o sínodo, já comentei das outras vezes aqui, toda a questão é uma questão econômica. As pessoas elas não estão casando porque elas não têm mais dinheiro, a sociedade é uma pressão, se fala lá da globalização, do mundo econômico, etc. E exatamente o que o autor aqui vai criticar isso e vai colocar essa teoria como sendo a teoria de um esquerdista e de um assessor do Tony Blair. Ou seja, o que o sínodo incorporou, essa ideia de que o que dá o principal problema da família é uma questão econômica, é uma mentalidade própria de esquerda, um pensamento contrário à doutrina católica. Bem, nós passamos então para o último ponto aqui dessa nossa videoaula, né? Seria o ponto 4, né? Que, se nós precisamos nos adaptar à realidade, se a Constituição da família não é algo de direito, não está relacionada à natureza humana, e se no fundo a formação familiar é uma questão econômica, evidentemente a conclusão que mudando a situação concreta, mudando a situação econômica, é possível mudar também a moral, né? E aqui tem um efeito curioso que eu queria ressaltar, que tem sido pouco comentado, né? A gente nota algumas vezes insistências da preocupação de que o Estado deve proteger a família. E isso é verdade, o Estado de fato tem obrigação de proteger a família. Mas é curioso notar como alguns que têm exatamente essa mentalidade possam pedir essa proteção ao Estado. Por quê? O que acontece na realidade? Sendo a família não uma organização natural, mas simplesmente uma organização concreta de uma situação, ela não será regulada, portanto, por leis naturais, é claro. Se ela não é regulada por leis naturais, ela deve ser regulada pelo Estado. Então, isso daqui vai justificar uma interferência do Estado na família. Um exemplo é a lei da palmada, né? O Estado não pode determinar como é que os pais devem educar os filhos. Essa é uma lei iníqua, é uma lei injusta. Outro dia eu estava passando diante de uma escola e eu vi a criança dizendo para a mãe, se eu me der um tapa, eu chamo a polícia. Onde que ela aprendeu isso? Ela aprendeu na televisão, aprendeu na escola. Quer dizer, a relação familiar
já que ela não é de direito natural, ela teria subordinada ao Estado. E aqui tem um artigo interessante nesse sentido, aqui no léxico, que é do José Luiz Gutiérrez Garcia. É um espanhol. Vocês estão vendo que aqui no léxico tem gente de muitas nacionalidades diferentes, né? Italiano, francês, espanhol, e logo mais vai ter um colombiano, tá? Então, nesse caso aqui, ele é diretor da BAC, em que ele vai comentar aqui no resumo. Hoje em dia, é frequente que os poderes públicos intervenham cada vez mais na intimidade das famílias, que reduzem a justa liberdade de decisão dos esposos e que interferem abusivamente na educação dos filhos. Quer dizer, o Estado, então, se vê no direito de interferir. O artigo se chama Família e Princípio de Subsidiariedade. O princípio de subsidiariedade é a regra de que o Estado só deve fazer aquilo que o particular não tem condição de fazer. Hoje em dia é o contrário, né? O Estado faz tudo, só aquilo que o Estado não consegue fazer é que os particulares têm que se virar para fazer. Tem algum direito, né? O Estado é responsável por dar educação para todo mundo. Bom, quando ele não consegue, as pessoas se viram para dar educação. O Estado é responsável para dar saúde para todo mundo. Quando o Estado não consegue, você faz um plano de saúde. Mas seria uma coisa ruim. O particular ter iniciativa seria ruim. O bom é que o Estado fizesse tudo, cuidasse de tudo e o particular não tivesse que fazer nada. E as pessoas ficam então satisfeitas. Na Espanha, na França se paga 50%, 60% de imposto, mas existe, nos países escandinavos, mas existe um bom serviço público. Primeiro é mentira. Mas enfim, ainda que fosse verdade, é uma coisa ruim, porque nós viramos escravos do Estado. Então o Estado determina tudo aquilo que a gente deve fazer. E chega ao ponto disso, de ter essa interferência na educação. Na educação, né? Mas o artigo interessante mesmo nesse ponto é o que tem aqui, o cardeal Trujillo, né? Ele foi presidente do Conselho Pontifício da Família no tempo de João Paulo II, né? O cardeal Lopes Trujillo. E depois não me lembro se também no tempo de Bento XVI ele continuou como presidente do Conselho. Acho que ele começou e depois... Depois saiu, né? Mas ele teve um papel, inclusive se comenta, né? A gente não sabe, mas se comenta que teve um papel importante na eleição de Bento XVI, ajudou muito a eleição de Bento XVI. Mas também está longe de ser o cardeal tradicionalista, né? Mas é interessante o que ele vai defender, o que ele vai comentar aqui. Ele vai tratar do tema de privatização da família e privatização. O que ele vai dizer isso? Eu já tratei aqui numa videoaula, mas esse é um artigo extremamente importante, né? Então, ele vai vai dizer que a sociedade moderna privatizou a família, não privatizou no sentido era uma coisa pública que foi vendida e foi dada uma concessão e o pessoal está pagando alguma coisa, né? Não é isso. É que tornou privado, né? Uhum. A família não deve se apresentar mais diante da sociedade como família. Cada pessoa se apresenta individualmente. Então, estou eu aqui e a Lúcia, nós não somos uma família. Cada um, ele é a Lúcia, eu sou o Alberto. No âmbito público, a gente se apresenta, cada um com as suas ideias, com os seus pensamentos, né? Ela é a favor de uma coisa, eu sou a favor de outra. Claro. Então eu costumo muito citar aqui um casal, que um era do PT, o outro era do PSDB. Então eles votavam de forma diferente, mas em casa eles não comentavam política para não dar briga. Então a família só se realizaria, só teria funções no âmbito privado. Não se apresentaria como família para a sociedade. O cardeal critica tudo isso. E ele vai dizer que além disso, existe também um outro tipo de privatização, veja só, que ele chama de privatização da consciência. Então ele diz,
existe outro conceito de privatização dentro da igreja. Então agora não é mais um problema da sociedade que ele está falando. Ele está falando de um problema que existe uma mentalidade que existe na igreja. No que concerne diretamente à dimensão, ao assunto, né, que nós conversamos até agora. Quer dizer, a relação com a sociedade e as leis, e que se refere à oposição entre uma moral pública e uma moral privada. Então, assim como a família não se apresentaria para a sociedade, existiria uma moral que é pública, aquilo que a gente vai fazer em público, e outra coisa seria a moral privada, aquilo que a gente acredita particularmente. A moral privada, então ele, teria uma concepção de uma moral autônoma. Então, aquilo que está na lei não pode roubar. Essa é uma moral pública. Por quê? Porque está na lei. Vale para todo mundo. É moral porque está na lei. Outra coisa é moral privada. Aquilo que nós particularmente acreditamos. Então, se a lei disser que não pode ter divórcio, não pode ter divórcio, porque é público. Mas nós podemos acreditar que o divórcio é bom. Se a lei disser que pode ter divórcio, aqueles que acharem que não pode ter divórcio é sua moral privada, mas nós não podemos coibir aqueles que defendem o divórcio. Se a lei diz que o casamento pode ser entre dois homens ou entre duas mulheres, ou que o casamento é qualquer união, fica sendo isso. Privado nós podemos acreditar em outras coisas. Então prossegue o cardeal. Uma moral autônoma que se dilui no mundo do subjetivo, liberando de todas as normas vinculantes, inclusive aquelas que provêm da revelação e do magistério. É o monge aqui que a Lúcia comentou. Uma coisa é a moral pública. Na moral privada, nós estamos liberados, nós acreditamos naquilo que a gente quiser e depende só da própria pessoa. Nem mesmo o magistério e nem mesmo a revelação pode incluir em relação a isso. Podem Então, coibir, né? Podem coibir, né? Pensar. Podem proibir de pensar diferente. Continua o cardeal. Se trata de algo relacionado com a recusa da eclesialização ou da institucionalização. Como se a fé pudesse prescindir de pertencer à igreja com plena coerência em todas as suas circunstâncias. Então, nos casos concretos, que é o que defende o sínodo, dá para separar a fé. Por que dá para separar? Porque existe uma moral privada. É o que disse o cardeal Casper. Quando afirmam para o cardeal só quer mudar o dogma, ele diz, pelo amor de Deus, o dogma não se muda. Imagina se eu quero mudar o dogma. De maneira nenhuma. A aplicação do dogma, no caso concreto, daquele casal de divorciados ou naquele casal de homossexuais, é que eu quero mudar. É isso que eu quero mudar. Então, continua o cardeal Lopes Trujillo. O sujeito, a pessoa, se coloca como norma de sua própria moralidade e se resiste ao fato de que na igreja o público interpele ou se intrometa em sua livre vontade em suas decisões. Mas é o que defende o sínodo. O sínodo exatamente defende isso, que não se deve intrometer no particular. Então, por isso que eles dizem, tem lá um casal, vamos analisar qual é a intenção deles, eles são um casal de divorciados. Vamos analisar, vamos ver se eles de fato não gostariam de poder ter filhos, de comungar, etc. Será que o casal não sofreu a separação? Analisa aquele caso concreto. Então, analisa a moral particular deles. Se tiver tudo bem, pode-se dar comunhão. Se faz uma instrução para a pessoa e estaria tudo resolvido. Então, diz o cardeal Lopes Trujillo, este é um mecanismo de destruição. Então, essa ideia aqui que foi defendida no sínodo é um mecanismo de destruição. Assim como no social existe o risco de converter o delito em direito, e é o que nós vemos hoje, evidentemente, né? O delito foi transformado em direito. O aborto, por exemplo, só se fala nesses termos. O direito ao aborto, né? Quer dizer, o direito ao assassinato.
E os países que não querem fazer o aborto não tem empréstimo, não tem dinheiro, não tem comércio. Então, são O delito penalizados. foi transformado em direito. Porque o reino do subjetivo veta toda a imposição, né? Então, se depende do sujeito, não se pode fazer nenhuma imposição. Ou bem porque a mesma lei iníqua se interpreta desvalorizando o edifício ético, então a lei deve ser interpretada sem levar em consideração as questões morais. Então, agora, em uma privatização na igreja, existe o risco de que, uma vez negada a malícia dos atos intrinsecamente desordenados, porque não estão orientados ao bem integral do homem, não podem ser ordenados até Deus. Se negue o pecado. Então, negando a malícia desses atos, se nega o pecado. É o que nós estamos vendo. Não existe pecado. Eu queria que no sínodo alguém me mostrasse, algum padre, alguém que defende esse sínodo, mostrasse aonde está isso, que aquele ato pode ser considerado como pecaminoso. O que de fato se negou é que exista o pecado, né? Continua ainda o cardeal, e aqui nós estamos caminhando estamos caminhando para o final da nossa aula. Se pretende buscar exceções às normas, vinculantes universalmente. Então vamos buscar exceção para a norma universal, como comentei o Casper. Cardeal Casper. Santo Agostinho, acho que o pessoal conhece, já ouviu falar de um tal de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho advertia que, em relação aos atos que são em si mesmos pecados, como roubar, fornicar, blasfemar e atos parecidos a esse, realizados por boas intenções, não seriam pecados. Então, ele está advertindo, olha, quem diz que esses atos realizados com boas intenções, então, o casal que se separou e se juntou, eles têm uma boa intenção. Boa intenção, claro. Né? Não seriam pecados, ou conclusão mais absurda, seriam pecados justificados. É o que eles dizem. Não, de fato, o cardeal Casper, de fato é pecado. Ninguém está dizendo que não é pecado, ninguém está querendo mudar a moral. Só que naquele caso concreto, seria um pecado justificado. Portanto, não dá para negar a comunhão para esse divorciado e ninguém vai se meter na vida dele. Né? Eles dizem, não, nem estamos dizendo que é exemplo para os outros. Nós estamos querendo resolver aquele caso concreto. Então, ele conclui tal concepção de privatização de moral privada é um atentado contra a verdade integral do homem, concebido integralmente, e destrói os princípios da moral. Portanto, todos aqueles que estiverem no sínodo trabalhando com isso, a finalidade é eles estarem destruindo a moral. E essa é uma ideia que, infelizmente, já está se espalhando, né, Luciano? Acho que já tem exemplos dessa inacreditáveis. defesa. Inacreditáveis. Saiu essa semana um comentário a respeito um artigo de um padre servita, de um frei servita alemão, que é presidente da Associação dos Teólogos da Europa, defendendo o homossexualismo, defendendo o casamento gay e dizendo que o sínodo, embora não tenha aprovado ainda o casamento gay, ele já tem uma abertura nesse sentido e o artigo que ele publicou foi ilustrado no site da Rádio Vaticano com duas mulheres se beijando. Uma coisa deprimente e assim absurda, e para que não houvesse dúvidas, uma das duas portava uma pulseira do movimento gay. Ou seja, uma apologia do movimento gay na própria Rádio Vaticano. É inacreditável. Tem também um caso, né, uma notícia que saiu de um jesuíta que casou, né, com... Não, essa é tremenda, também foi na semana passada. Não se diz que é um jesuíta, não se diz qual é a origem do fulano. Ele é o presidente, o chefe do Departamento de Teologia de uma universidade americana que pertence aos jesuítas,
Uma universidade católica sabia que tem uma coisa americana. com jesuítas, né? Provavelmente é um jesuíta. Ele é o chefe da cadeira de teologia dessa universidade e ele casou com um gay. Ele fez um casamento gay. Eu não me lembro do nome, a gente coloca agora o nome dele. Então, casou, né, com um pastor anglicano. E o casamento foi feito na igreja episcopal. Ou seja, na igreja anglicana. Disse, né, que essas experiências interreligiosas têm risco, mas aumentam lá a experiência, o conhecimento. Claro. Você vê só, esse daí tem tudo errado. Então, né? Então ele é o chefe da teologia de uma universidade católica. Ele casou com um homem e esse homem é um pastor anglicano. E, para simplificar, ele casou na igreja anglicana. Reação da universidade. Casou, fez lá uma união, né? Sim. Casou, fez uma cerimônia. Reação da universidade. Fez uma palhaçada lá, né? Reação da universidade. Parabéns oficiais ao novo casal. E votos de felicidade e bênçãos de Deus sobre o novo casal. Acho que isso encerra o que pode ser uma universidade católica. A gente vê o desastre que tudo isso conduz, e a gente vê como as palavras do cardeal Lopes Trujillo são adequadas. Quer dizer, todos aqueles que estiverem trabalhando no sentido desta aprovação, eles estarão trabalhando pela destruição da sociedade e pela destruição da igreja. Isso daqui independe da pessoa, independe do seu cargo. Todos aqueles que estiverem trabalhando por isso estarão trabalhando pela destruição da igreja. São Pedro, quando negou a Cristo 3 vezes, ele não deixou de ser São Pedro, ele não deixou de ser Papa, mas nem por causa disso o ato dele deixou de ser um ato covarde. Ele cometeu um ato covarde, porque independe da... É pecado, claro. É gravíssimo. E ele chorou amargamente por isso, ele se arrependeu. Mas o ato que foi cometido independe da pessoa. Não é porque é São Pedro que o ato não deixou de ser covarde. São João, que era o discípulo amado, ele também cometeu um ato covarde. Ele fugiu deixando as roupas para trás. Depois se arrependeu e voltou aos pés da cruz. Mas aquele ato concretamente é um ato covarde. Não é porque é um apóstolo, não é porque é o Papa. São Pedro não deixou de ser Papa. São João esperou ele primeiro entrar no sepulcro para ver Cristo ressuscitado, para ver a ressurreição, constatar a ressurreição de Cristo. Mas isso não quer dizer que quando ele renegou a Cristo, o ato dele não foi covarde. Então nós precisamos rezar para todos os membros do sínodo terem coragem de enfrentar o mundo e imitarem São Pedro no seu arrependimento. Não imitarem São Pedro no seu ato covarde de adesão ao mundo. Acho que está encerrado, né, Lúcia? Então, convido novamente, mais uma vez, os nossos leitores e os nossos amigos a rezarem todas essas intenções e vamos encerrar essa aula rezando também nós para que Deus proteja a igreja, que é indestrutível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria. Sede nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.